Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Neste episódio, a gente vai falar sobre o processo de planejamento. O que uma organização deve fazer, quais os passos que ela deve cumprir, percorrer, para chegar em um plano, executar esse plano e conseguir minimamente ser bem-sucedida. Chiavenato propôs 6 etapas ou passos diferentes para esse processo de planejamento. Além do processo, a gente vai falar dos benefícios do planejamento. Para que ele vai servir para a organização? No que ele vai tocar na organização? Legal? Bom, segundo Chiavenato, são 6 diferentes passos para se fazer o planejamento. Lembrando, a gente está falando aqui de planejamento genérico, tá? De um planejamento normal da organização, algo que acontece cotidianamente. A gente não está falando agora de planejamento estratégico, que é um tipo diferente de planejamento específico. A gente está falando em linhas gerais como uma organização deve planejar. Primeiro, definição dos objetivos. Segundo, situação atual. Qual é a situação atual? É um diagnóstico da organização em relação aos objetivos que ela estabeleceu no primeiro passo. Esse é o segundo passo. É você saber, enquanto organização, onde você está em relação aos objetivos que você definiu na primeira etapa. Terceira etapa, o terceiro passo. Quais são as premissas em relação ao futuro? O que a organização vai enfrentar dali para frente? Ela precisa definir essas premissas. Quais são as alternativas de ação? Quarto passo ou etapa. Quais são os caminhos possíveis que a organização pode percorrer para chegar a esses objetivos que foram definidos no primeiro passo? Quinta etapa. Qual a melhor alternativa ou qual o melhor caminho que a organização pode percorrer para chegar até lá? É uma tomada de decisão. São caminhos diferentes que podem ser tomados. No quinto passo, a organização escolhe qual será. E a partir disso, ela tem um plano. E o último passo seria, basicamente, cumprir esse plano e avaliar o cumprimento desse plano. Implementar o plano escolhido e avaliar os resultados em relação às ações dentro desse plano. O controle, mais uma função administrativa, ele não está isolado só num processo específico. O controle permeia a ação da organização, seja ela no planejamento ou em outras partes da organização, por exemplo, quando se executa a direção, a liderança, a motivação. Legal? Agora, a gente vai falar, de acordo com o Chiavenato, dos benefícios do processo de planejamento. Quando uma organização planeja, o que ela ganha com isso? Primeiro, o aumento do foco que a organização tem para a ação. Ela sabe para onde ela tem que ir. Isso facilita a ação. Aumento da flexibilidade. Quando você tem um planejamento, é muito mais fácil você mudar esse planejamento, alterar esse planejamento a partir das mudanças ambientais do que se você não tivesse. Por quê? Você não vai mudar só o planejamento, você vai mudar a ação da organização como um todo. E se ela está planejada, a mudança também vai ser mais facilitada. Legal? Melhoria na coordenação. Você melhora a coordenação das ações da organização quando você faz o planejamento. A melhora no controle, obviamente, se você planeja, você sabe onde quer chegar. E se você sabe onde quer chegar, fica muito mais fácil de controlar as ações. E a administração do tempo. O planejamento, para Chiavenato, ajuda o administrador a direcionar as atividades e manter-se no caminho daquilo que ele quer ou de onde ele quer chegar. Benefícios do planejamento. Bom, no nosso momento ADM em 1 minuto, que é o resumão do episódio, a gente vai falar sobre os 6 passos do processo de planejamento. Primeiro, definição dos objetivos. Segundo, diagnóstico da situação atual da organização em relação aos objetivos. Terceiro passo, definição das premissas. O que espera a organização? Quarto passo, definição das alternativas diferentes, dos caminhos possíveis que podem ser percorridos pela organização. O quinto passo é a escolha do caminho ou do melhor caminho para a organização. E o sexto passo, que é algo mais completo, é a implementação e avaliação do plano que foi definido, o curso de ação que foi definido. Além disso, benefícios. A gente falou nesse episódio sobre os benefícios de se planejar. Aumento do foco, aumento da flexibilidade, melhora na coordenação e no controle e a administração do tempo da organização.
Legal? A gente se encontra num próximo episódio. Tchau, tchau.